Esperança para o homossexual. Nada revela melhor a tragédia do mundo em que vivemos do que a carta que um adolescente enviou à colunista de um jornal. Ele escreveu que estava sofrendo por causa dos desejos que sentia. Você precisa me ajudar. Tenho 15 anos e temo que eu seja gay. Não consigo deixar de me interessar por rapazes. Nem mesmo ouso tomar banho de chuveiro depois da educação física, porque fico excitado. Estou apavorado. Não desejo isso. Insisto em não pensar dessa maneira, mas não consigo parar. Se não houver jeito de me endireitar, vou me matar. A colunista, em sua resposta no jornal, denunciou que o desejo de suicídio desse adolescente e de tantos outros em situação semelhante é causado pelo preconceito ao homossexualismo. Ela então recomendou que ele procurasse um grupo homossexual. Não há como saber se esse jovem desesperado conseguiu perceber que o conselho que recebeu era enganador, ou se acabou aceitando a mensagem clara da colunista. Você não tem outra escolha. Não poderá mudar a si próprio. Você não tem culpa. Tem de aceitar-se do jeito que é. Embora a finalidade deste livro seja dar aos cristãos uma visão clara do que é o movimento homossexual e capacitá-los a promover o bem-estar social, este capítulo é para você que está passando por dificuldades sexuais, mas não quer ser recrutado nem usado pelas organizações de ativistas gays. Talvez você esteja sofrendo por causa de sua inclinação sexual, e alguém também tenha lhe recomendado procurar um grupo homossexual. Ou pior, pode ser que você tenha mergulhado na homossexualidade por acreditar não ter outra escolha. No entanto, se está em busca de ajuda, leia o testemunho a seguir, cujo autor é Andy Comiskey, um ex-homossexual que passou por todas as dificuldades pelas quais você está passando. Jesus já me procurava enquanto eu me envolvia na homossexualidade. Ele foi paciente com minha relutância em confessar meu pecado. Mas quando me arrependi, ele me aceitou, e resolveu de modo compassivo o profundo trauma emocional que estava escondido por trás da minha perversão sexual. Ele perdoou meu pecado, e me deu completa saúde emocional e espiritual. Saí do homossexualismo e tornei-me um homem saudável. Já são 5 anos marcados por uma vida de obediência a Jesus, e pela minha abertura a cristãos dignos de confiança. Minha realização se tornou plena quando me casei com Annette e tive 4 filhos. O Senhor me libertou da minha vida passada, presa ao medo e aos desejos sexuais incontroláveis. O amor de Jesus me libertou para identificar e renunciar percepções distorcidas de mim mesmo e de outras pessoas. Ele também me libertou para aceitar quem eu realmente era, um homem criado à imagem de Deus, e eu já podia me sentir alegre, porque ele operou em mim uma restauração dos desejos e propósitos sexuais. Cada toque de cura do Senhor em mim levou-me a entender claramente o que o salmista quis dizer. O Senhor faz justiça a todos os oprimidos. Salmos 103:6. Todos os oprimidos se aplica às pessoas que sofreram qualquer tipo de traumas sexuais, dos quais o homossexualismo é apenas um dos exemplos. O Senhor faz justiça se aplica à mão que Jesus estende àqueles que foram violentados, que sofreram abuso sexual na infância e consequentemente carregam as marcas de tal violência. Medo, vergonha e ódio de si mesmo. A mão de Jesus toca todo aquele que, inseguro de sua masculinidade ou feminilidade, sem pensar, entrega o próprio corpo a outras pessoas numa tentativa inútil de obter a segurança sexual que não tem. Jesus se coloca à disposição de todo aquele cujas feridas interiores e necessidades insatisfeitas o impelem a pecar, envolvendo-se sexualmente com outros de modo errado, ou se entregando ao desprezo de si mesmo. O amor de Jesus é mais poderoso do que as garras do pecado sexual. O Senhor está em busca dos que se acham cercados pelo medo e pelos desejos sexuais incontroláveis. Nenhuma perversão, nenhuma transgressão, nenhum fracasso moral impede que os traumatizados recebam e experimentem o amor de Jesus, pois é Ele quem lhes faz justiça. O trauma sexual envolve mais do que atos extraconjugais de adultos. Abrange os pecados que outras pessoas cometem contra nós. O trauma sexual implica atos sexuais cometidos contra menores. Pode ser a exposição de revistas e filmes sexualmente explícitos que, de modo especial, desorientam as crianças. Também os pecados de omissão por parte de pais negligentes que deixam seus filhos, ainda totalmente indefesos, sob os cuidados de pessoas que não merecem confiança.
estão incluídos também os atos de manipulação emocional da mãe e demonstrações abusivas de poder do pai, que distorcem e amarguram o coração das crianças. Os que experimentam tais traumas entram na vida adulta cambaleando, inseguros quanto à sua identidade sexual e sem saber amar de modo correto as pessoas do sexo oposto. Há crianças que chegam à vida adulta já emocionalmente definhadas. Possuem pouca segurança emocional. Contudo, impelidas por anseios profundos, usam o próprio corpo para obter amor. Essa forma de amor não está relacionada ao desejo de sexo, mas ao desejo emocional e espiritual de amar e ser amado. É aí então que o sexo se disfarça de amor. Enganados e apanhados na armadilha do poder viciador do sexo, pornografia, masturbação, intermináveis fantasias sexuais, atos homossexuais ou heterossexuais, esses jovens são impedidos de praticar o sexo de forma saudável. A plena saúde sexual envolve a liberdade de dar e receber amor do sexo oposto, de maneira mutuamente satisfatória, num relacionamento selado pelo compromisso conjugal. Mas o simples fato de você conhecer essa verdade não vai restaurar seu coração traumatizado. A esperança de cura só pode se iniciar quando a alma violentada se abrir para deixar Jesus entrar e comunicar-lhe o verdadeiro amor. A liberdade para receber a plena cura divina começa quando nos aproximamos do Senhor com tristeza genuína. Contudo, quando nos dispomos a ir até Jesus, como estamos, sujos e cheios de pecado, as falsas crenças nos atormentam e exigem que nos purifiquemos antes de chegarmos a Ele. Envergonhados de nossos fracassos, a indisposição e a incapacidade de permanecer puros, nós nos submetemos à voz do diabo, que nos lembra de que somos indignos e não merecemos o amor de Deus. Essas acusações alimentam ainda mais nossos impulsos descontrolados e nosso desprezo por nós mesmos. No entanto, a verdade é que Jesus nos aceita do jeito que estamos, traumatizados e cheios de pecado. Ele nos concede acesso a si mesmo. Do contrário, como poderíamos nos libertar do domínio do pecado sem nos aproximarmos da única pessoa que liberta? A prostituta, cujo testemunho aparece em Lucas 7:36-50, dá o exemplo de como Jesus é aberto para quem está com o coração machucado. Mulheres iguais a ela eram desprezadas pela sociedade, principalmente pelos religiosos. Os estragos do pecado sexual e a vergonha diante dos outros faziam-na se sentir indigna de adorar a Deus. Essa situação perdurou até que ela encontrou Jesus. Ela o admirava de longe, mas tinha medo de chegar a ele por causa das multidões que o rodeavam. Quando ele se afastou do povo para jantar numa determinada casa, ela achou que essa era sua oportunidade de adorá-lo. Mas ainda hesitou, sem saber se devia ou não ir ali onde o Senhor estava, pois sentado ao lado dele estava um líder religioso. Aquele, cuja religião condena os oprimidos, estava sentado a poucos centímetros do outro, cuja compaixão os liberta. Ela teria de enfrentar o olhar acusador, para ser transformada pela glória de Cristo. E foi o que ela fez. Aguentou a vergonha momentânea, e imediatamente começou a adorar a Jesus, lavando-lhe os pés com perfume e lágrimas de arrependimento. Perplexo, o religioso pensou consigo: um homem santo aceita uma pecadora? Jesus então mostra por meio de uma ilustração, que Deus ama mais os pecadores como essa prostituta, que sabem que têm grandes pecados, e se arrependem deles para adorá-lo. Já os religiosos o adoram sem se arrepender, porque julgam ter poucos pecados. Para Jesus, mais destrutivo do que o pecado sexual é não arrepender-se, é esconder-se atrás da aparente obediência a Deus. É por isso que ele diz aos religiosos: as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Mateus 21:31, Bíblia na linguagem de hoje. A prostituta chorou aos pés de Jesus por todos os seus pecados, e ele a perdoou, e a enviou em paz. Mas além de nos arrependermos de nossos próprios pecados, temos também de apresentar ao Senhor todas as feridas deixadas pelas pessoas que pecaram contra nós. Como afirmei antes, atos de violência ocorridos na infância muitas vezes nos tornam mais vulneráveis aos pecados sexuais na vida adulta. Nosso coração guarda as lembranças dos traumas sofridos. Abuso, privação, pecados dos pais passados a nós, etc. Temos então de pedir ao Espírito Santo que nos dê coragem para enfrentar a verdade do fato de que fomos profundamente magoados. Podemos relutar em confessar os pecados que outros cometeram contra nós por vários motivos.
Talvez tenhamos medo de reviver o sofrimento causado pelos incidentes dolorosos. Entretanto, se quisermos ser livres, teremos de percorrer o caminho da cruz, encarando já de início a verdade de que fomos prejudicados pelos pecados de outros. Então devemos obedecer a Jesus e perdoar aqueles que nos machucaram. Meditando na cruz, entregamos ao Senhor os pecados dos outros, que continuam a alimentar o medo, o ódio e a vergonha em nós. Assim Cristo leva os pecados cometidos contra nós. Ele leva sobre si mesmo toda a violência e experiência dolorosa que vivemos, à medida que meditamos em seu sofrimento na cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Nós nos identificamos com tudo que ele sofreu, e ele nos dá a graça de que precisamos para perdoar aqueles que nos desiludiram. Ele limpa o nosso coração de toda revolta contra nossos traumas. Jesus nos concede livre acesso a si mesmo, por mais que tenhamos caído e falhado. Ele nos liberta dos nossos próprios pecados e dos pecados cometidos contra nós. Ele cura nossa identidade. Aí enxergamos a nova pessoa que nos tornamos depois de nos apresentarmos a Ele do jeito que estamos. Jesus faz justiça aos sexualmente oprimidos. Por isso, se você quer essa justiça agora mesmo em sua vida, faça a seguinte oração: Jesus, eu lhe agradeço, porque você sofreu por mim na cruz. Confesso que sou pecador, que preciso de você. Por isso abro agora o meu coração para você, e peço que derrame o seu sangue precioso em mim, para me curar e libertar. Eu dou permissão para que toque todas as áreas da minha vida e traga sua liberdade para o meu espírito, alma e corpo. Arranque toda a raiz do meu tormento mental e emocional. Dou-lhe total permissão para quebrar o poder e a autoridade que o homossexualismo exerce em mim. Peço também que derrame agora sobre mim o seu espírito, para me ajudar a conhecer você e a perdoar as pessoas que me magoaram. Espírito Santo, dirija a minha vida e leve-me a uma igreja evangélica, onde o nome de Jesus é exaltado e onde o reino de Deus possa se manifestar em mim. Em nome de Jesus, amém.